A graça e a paz, meus irmãos. Aqui quem está falando é o irmão Adriano Jorge, do canal Somente as Escrituras. E hoje quero falar com você especificamente do livro de Marcos, é o segundo evangelho, né? Lembrando que o evangelho começa Mateus e depois Marcos, né? Do capítulo 1, do evangelho de Marcos, do versículo 1 até o versículo 8 para a nossa meditação. Você que está aí do outro lado, seja, talvez vai escutar de manhã, talvez de tarde, talvez de noite, mas eu tenho certeza que você vai entender, porque esse canal tem como objetivo explicar a palavra de Deus de uma maneira clara, de uma maneira objetiva e de uma maneira simples, que vai fazer com que você entenda em nome de Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta e vou estar lendo com vocês do capítulo 1 de Marcos, do versículo 1 em diante, que fala assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aí é o versículo 2 que eu li, né? E esse versículo está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, vou estar colocando aí na tela, para que você possa estar lendo, né? E comparando, ver que está realmente, Malaquias havia profetizado com respeito a João Batista. Uma coisa importante, vale ressaltar para você que está aí do outro lado, quando a gente chama, essa expressão fala, profetas, foram homens usados por Deus para muitas vezes trazer a mensagem para o povo, para os reis, né? Você já deve ter escutado profetas chamados Isaías, Jeremias, Ezequias, tem muitos conhecidos, Abacuque, enfim, todos eles foram homens que em períodos Deus usou para trazer a mensagem, para trazer muitas vezes o consolo diante do inimigo, né? Então Deus usou essas pessoas e esses homens também lhe profetizaram com respeito ao futuro. Por isso que eu li com você que está essa expressão, como está escrito nos profetas. Então é só para deixar bem claro para você que está aí do outro lado. Então vamos dar continuidade ao capítulo de Marcos, capítulo 1, versículo 3 em diante, que fala assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso quem profetizou foi o profeta Isaías, que está lá escrito no capítulo 40, versículo 3, vou deixar aí também na tela, para você também estar comparando e vendo em nome de Jesus. Continuidade ao Evangelho, o versículo 4 especificamente do Evangelho de Marcos, fala que João apareceu no deserto batizando e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E diz que no versículo 5, toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Só lembrando que o batismo é uma simbologia, ele não garante a salvação, mas é uma expressão, um reconhecimento em público, né, de que você reconhece os seus pecados e que você realmente adere, né, à questão do evangelho, né? E fala no versículo 6 que João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro e em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Versículo 7 fala: E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das sandálias. Então ele reconheceu João Batista a grandeza com relação à questão de Cristo, que era o Filho de Deus, né, o Criador, e que ele não era digno nem de abaixar-me, nem de se abaixar, né, perdão, para desatar as correias das sandálias. Veja o reconhecimento, e é isso que falta para muitas pessoas hoje, né? O reconhecimento com relação à questão de Cristo, com relação à questão de Deus. O temor ele tem se perdido com o passar do tempo, e isso é um perigo muito grande para todos nós, né? E no versículo 8 fala: Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Essa expressão aí ou essa palavra que ele está dizendo, em verdade vos digo que ele vos batizará com água, porque havia uma expectativa com relação à questão de João, se ele realmente era o Cristo, né? E ele deixou bem claro que ele não era o Cristo, que ele só estava batizando com água, mas vinha aquele que era mais poderoso do que ele e que batizaria com o Espírito Santo, e justamente é Cristo que João Batista está falando. Acabou de ler junto comigo
o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículo 1 até o 8. E se você gostou, você segue aqui o canal, você comenta, você compartilha. E esse canal, como eu falei, ele tem um objetivo de explicar a palavra de Deus de uma maneira clara, de uma maneira simples e uma maneira objetiva. E tenho a certeza que dá trabalho, a questão de edição, e grava, dá errado, e a gente tenta gravar de novo. Então você compartilhando, você seguindo, você vai estar reconhecendo esse trabalho, né? Que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então Deus te abençoe e até os próximos vídeos em nome de Jesus.